Hoje nós vamos falar de reserva de emergência. Looney, I'm Mr. Looney. I have a party, oh my god. Reserva de emergência, o que que é? Por que é muito importante você ter a sua? E se você já tem ou tá pensando em montar, eu vim mostrar aqui um erro que eu cheguei a cometer e que eu não quero que você cometa. Então assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar ou a fazer a minha reserva ou a escolher onde é que você vai colocar o seu dinheiro para que isso renda de verdade. Bom, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente está falando de um dinheiro para imprevisto, para algum tipo de problema que acontece e você precisa sacar rápido aquele dinheiro para pagar alguma coisa sem precisar pegar empréstimo, pegar financiamento ou até pegar dinheiro do cartão de crédito, que é um grave erro, então não faça isso. E como é que você usa a reserva de emergência? Vamos supor que você bateu o carro, usa a reserva de emergência, estragou a geladeira, usa a reserva de emergência, deu um problema e ficou desempregado, ficou sem renda, usa a reserva de emergência. Ela é um colchão de segurança que você usa só para problemas. E como é que você calcula a sua reserva de emergência? Como é que você faz um cálculo para saber quanto que você precisa? A gente estima assim de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Vamos supor que você tem um custo de vida mensal de R$2.000 por mês. Então você paga a conta de aluguel, água, luz, telefone, carro, despesas com tudo e você gasta R$2.000. Você é um pai de família, você mora sozinho, esse é seu gasto mensal. Então você tem que ter uma reserva de emergência que seja de 6 a 12 vezes esses R$2.000 por mês. Ou seja, vamos supor que você quer uma reserva de 6 meses, de 6, então é 6 vezes 12, R$12.000. Essa é a sua reserva de emergência ideal nesse caso. E aqui é bem interessante eu pontuar uma coisa, tá? Você não precisa ter esse valor específico. Se você tiver R$500, desde que você consiga usar isso para uma emergência, já ajuda. Só que o ideal é esses 12.000 para você ir formando esse valor. Um outro caso também é para quem é empreendedor, para quem é empresário, para quem é autônomo. Se você é um autônomo ou empresário, você sabe que às vezes você consegue ganhar mais, às vezes menos. Então nesse caso, o ideal é que a sua reserva de emergência seja um pouco maior, de 12 a 24 vezes o seu custo de vida. Ou seja, de 12 a 24 meses o seu custo de vida. Então assim, algo em torno de 24.000 ou R$48.000, dependendo de como você se sente melhor. Sabendo o que é, para que serve, como é que você calcula a sua reserva de emergência, então a gente tem que ter uma noção que o ideal é que ela esteja sempre disponível para que a gente consiga sacar para uma emergência, para alguma coisa que aconteceu hoje, eu tenho que pagar hoje, ou no máximo amanhã, em 2 dias. Então, nesse caso, tem algumas aplicações que você pode colocar ela para que ela renda um dinheirinho, para que você ganhe alguma coisa com isso e não coloque lá ela e ela fique parada perdendo para a inflação, se desvalorizando. Essa não é a condição ideal. A condição ideal é que você ganhe alguma coisa com isso, mesmo aquele dinheiro estando ali só para emergência, só para algum tipo de problema. Quais são esses locais onde você pode investir? Trouxe uma tabelinha aqui, vou deixar aqui embaixo, vamos entrar nela agora para a gente simular onde é que você coloca a sua reserva de emergência, quais são as opções mais atrativas hoje em 2020 e que realmente funcionam e que vão te ajudar a ganhar alguma coisa com isso. Bom, pessoal, eu separei aqui 5 opções de investimentos para a gente colocar na sua reserva de emergência. Eles são todos CDBs, são certificados de depósito bancários. É uma forma de a gente emprestar o nosso dinheiro para o banco. Ou seja, você empresta seu dinheiro para o banco para ele emprestar para outras pessoas depois. Então são investimentos seguros, vou trazer algumas regras aqui para você entender um pouquinho mais. Como por exemplo, a primeira vantagem do CDB, que é o fato de ele ser protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Quer dizer que você coloca o seu dinheiro lá e na prática você tem até R$250.000 por CPF ou CNPJ dentro daquele banco protegido caso o banco venha à falência. É bem simples e bem seguro, né? A outra vantagem do CDB também, porque eu escolhi esse tipo de investimento para você colocar a sua reserva de emergência, é que ele tem liquidez diária. O que quer dizer isso? Você coloca o seu dinheiro lá, transfere para lá, coloca na aplicação que eu sugeri aqui e você pode sacar a qualquer momento para qualquer tipo de imprevisto. Por isso que é uma reserva de emergência, é para imprevistos. Nesse caso, você vai sacar e não vai ter desconto nenhum. A única regra que você tem que ter atenção é com relação ao IOF. CDBs têm IOF, então a minha sugestão é coloca o dinheiro lá e espera 30 dias para depois movimentar esse dinheiro, porque assim não vai ter incidência de IOF, Imposto sobre Operação Financeira, sobre o valor que rendeu. Quer dizer que você colocar lá hoje e quiser retirar amanhã, você vai retirar o valor integral que você colocou, mas não vai ter rendimento nenhum praticamente, porque teve o IOF sobre o tempo que você colocou lá que não respeitou os 30 dias. Agora, pessoal, entrando na planilha aqui para a gente simular os valores
valores, eu quero ressaltar uma outra coisa importante, tá? Todas essas opções de investimento são em bancos digitais, então você pode abrir a sua conta agora lá, fazer a transferência do dinheiro. E agora vamos simular uma reserva de emergência baseado nos nossos 12 mil reais, que é a ideia do vídeo. Então vamos supor que você queira formar uma reserva de emergência de 12 mil reais e queira aplicar nesses investimentos para deixar ela paradinha lá para imprevistos e ao mesmo tempo ganhar um dinheiro com isso, ganhar um dinheiro de verdade que seja acima da inflação, né? Então a gente coloca aqui, por exemplo, ó, a gente coloca 12 mil reais aqui no Nubank, por exemplo, para aplicar para reserva de emergência, e o valor mínimo para a gente investir no Nubank não precisa ser os 12 mil, podem ser R$1, a partir de R$1 você já pode investir. Coloca os 12 mil lá e a gente vai ter depois de um ano um desconto do imposto de renda já calculado de 17,5%, a gente vai ter um rendimento de R$237,43. Indo para o Banco Inter, como o CDB do Banco Inter rende a mesma coisa que o Nubank, é no Conta, por exemplo, né? A gente vai ter um rendimento exatamente igual. Agora, no caso do BS2, Banco C6 e Sofisa Direto, a gente vai ter algumas diferenças mais interessantes. No caso do BS2, a gente coloca 12 mil reais e vai ter já uma diferença, já são quase R$10 de diferença para o Banco Inter, deixando o dinheiro lá por um ano. E se a gente investir o dinheiro no Banco C6, vai ter uma diferença maior ainda, que já são quase R$7 em relação ao BS2 e uma diferença ainda maior em relação ao Banco Inter. E o nosso principal aqui é o Sofisa Direto, que ele tem um rendimento de 110% do CDI, ou seja, você tem aqui um CDB, um certificado de depósito bancário, uma forma de você emprestar dinheiro para o banco e deixar lá rendendo juros para você, com liquidez diária que pode te dar, depois de um ano investindo 12 mil reais, um resultado de R$261 de rendimento. Só para você ter uma ideia, ó, são quase R$30 de diferença para o Nubank, para no Conta. A gente está falando de 12 mil reais de reserva de emergência. Se esse valor fosse maior, talvez 40 mil reais de reserva de emergência, você teria um rendimento ainda maior. Talvez a gente tivesse aqui um valor muito maior, mais expressivo, chegasse a R$1.000, com uma diferença de R$200 entre o Sofisa Direto e o Nubank. É só um exemplo. E agora vamos voltar para o vídeo, porque tem uma coisa muito importante para te falar, para te alertar, para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Então fica comigo no vídeo, que é muito importante para te alertar para um erro que você não deve cometer. Bom, agora que você viu onde é que você pode colocar a sua reserva para ganhar um dinheirinho com isso e para ter sempre para imprevisto aquele dinheiro, é importante também ressaltar o que você não deve fazer com a sua reserva de emergência. Não cometa esse erro. Não coloque a sua reserva de emergência em ações, em fundos imobiliários, em bitcoins, em renda variável, em locais que ela pode oscilar. A reserva de emergência, ela não é investimento. Muito importante isso. Às vezes a gente tem um dinheirinho a mais, a gente guarda um dinheiro e a gente quer colocar esse dinheiro em ações, a gente quer fazer investir. Só que a gente confunde o quanto a gente tem dinheiro para reserva, guardadinho para imprevisto, e o quanto a gente pode investir. Não cometa esse erro. Separa. Primeiro você junta a sua reserva, depois você investe com outro valor que você vai juntar depois. Porque pensa comigo, você quer investir o seu dinheiro da reserva, daí você coloca em ações da Petrobras porque subiu 10%. Daí no dia seguinte dá uma crise do petróleo e as ações desabam. Você colocou 10 mil reais lá, no dia seguinte aqueles 10 mil reais estão valendo 9 mil reais. E no outro dia você bate o carro e precisa pagar 5 mil reais de seguro, hospital, sei lá o que, algum gasto a mais. Você vai tirar o seu dinheiro das ações da Petrobras que estão desvalorizadas agora com prejuízo? Não, você não vai, né? Você quer ganhar dinheiro com aquilo. Então, você vai acabar segurando, você vai precisar pedir empréstimo, pedir dinheiro consignado, vai ter que sacar talvez o seu cartão de crédito. E nesse caso, você vai acabar pagando juros quando não deveria. Eu cheguei a cometer esse erro de colocar minha reserva de emergência em ações. Isso eu não quero que você faça. Eu consegui, graças a Deus, corrigir o erro, mas eu espero que você esteja sempre atento e não faça esse mesmo erro, porque realmente é muito perigoso. E ações, bitcoins, renda variável, qualquer tipo de negócio onde você coloca o seu dinheiro e ele pode estar com valor abaixo do quanto você colocou depois, ou seja, renda variável, nesses casos, qualquer tipo de negócio assim pode fazer com que você tenha um prejuízo grande. Então, não coloca reserva de emergência para investir, nunca. Espero que isso tenha te ajudado. Se ficou qualquer dúvida, comenta aí embaixo, vou tentar responder o mais rápido possível e eu espero que realmente a gente se veja no próximo vídeo. Então se inscreve no canal para você não perder mais esse tipo de conteúdo. Eu espero que ele te ajude de verdade. Até a próxima.